Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo muito especial para que a gente possa entender algumas coisas que às vezes não está claro na nossa vida, tá? Que é sobre pelo que você vive, pelo amor ou pelo medo. Obviamente todo mundo responde que é pelo amor, mas muitas vezes não é, muitas vezes é pelo medo. Primeira coisa, a gente tem que pensar no seguinte, mais básico. Por que você cuida do seu corpo? Porque você se ama e quer ter o melhor corpo possível ou porque você tem medo de ficar doente? Você tem medo de ficar igual aos seus pais? Uma pergunta que vai dizer se é medo ou se é amor. Por que você trabalha? Porque você tem medo de passar fome ou porque você ama o que você faz, a carreira que você escolheu ou a sua missão de vida? Uma pergunta ligada à carreira. Por que você acredita em Deus? Por que você vai na igreja? Porque você realmente é crente da fé ou porque você tem medo de ir para o inferno? Por que você está no relacionamento que você está? Porque realmente isso é o amor da sua vida? É o seu amor que torna você mais próximo de Deus? Ou é porque você tem medo de ter que ir para vida e achar alguém e passar por tudo aquilo e tá muito difícil e vai ser a mesma coisa e blá blá blá? Entende o que eu estou falando? Eu estou te mostrando se você está vivendo pelo amor ou pelo medo. E assim vai indo. Você poderia ver nas suas finanças porque que você gasta com o que você gasta. Pelo amor que você tem à sua vida ou pelo medo de não ser igual às outras pessoas. A maioria das pessoas vivem por medo, tá? A maioria dos relacionamentos são baseados no medo, a maioria das empresas são baseadas no medo. Relacionamento é aquele exemplo. Se tu não fizer isso aí, tu vai ver. Se tu não fizer isso aí, a gente não transa. Se tu não fizer isso, se tu ligar pra fulana, a gente isso. Se eu ver que tu fez tal coisa, e as pessoas, até que um se indigna, vai lá e baixa o cacete no outro. Então, infelizmente, é baseado no medo. Qual o problema do medo? Que nós nos tornamos menores, porque nós estamos com medo da vida. Imagina aquele exemplo clássico, na verdade. Prende um elefante numa estaca. Quando ele é pequenininho, começa a puxar a estaca, ele vê que não dá, ele desiste. Só que daí ele cresce, fica muito maior que a estaca, e mesmo assim ele não puxa. Porque ele tem medo de se frustrar, ele tem medo de não conseguir. Mas se ele tivesse feito de novo, ele teria conseguido. Só que esse elefante vive pelo medo. Onde é que entra a história? Onde é que é interessante a gente entender sobre o amor, sobre o medo? Nós temos que entender o seguinte, nós temos que entender que nós precisamos viver baseado no amor. Porque um medo substitui o outro. Quando você era pequeno, você tinha medo de escuro. Depois você tinha medo de filme de monstro. Depois você tem medo de, encontrar alguém que pode fazer mal. Depois você tem medo de... E assim vai indo. Quando você vive pelo amor, é simplesmente pelo amor. E tudo é feito pelo amor. E o amor é realmente o oposto do medo. Eu vejo pessoas, assim, por exemplo, eu vejo homens que não traem pelo medo que a mulher descubra. E eu vejo homens que não traem pela relação maravilhosa que eles têm. Eu vejo homens que não traem simplesmente pela falta de oportunidade. Ah, ninguém quer ficar comigo mesmo, eu que não vou me preocupar. Agora tem homem que não trai simplesmente porque ele sabe o que ele quer da vida. Eu vejo pessoas que trabalham e obedecem o chefe pelo medo de ser demitidas. E eu vejo pessoas que trabalham porque elas entendem que aquilo lá é a missão de vida delas. Então você tem que entender, cara, minha relação é baseada no quê? No medo ou no amor? Se for no medo, você vai viver, vai seguir, mas você vai estar sempre com medo. Quem tem medo sabe. Você não tem medo de um cachorro, você tem medo de todos os cachorros daquele tipo. Você não tem medo de escuro, você tem medo de qualquer escuro. Você não tem medo de ficar trancado em um lugar fechado, e sim em qualquer lugar fechado. O medo é assim, você vê aquela situação similar que você teve medo e você entra em pânico e você não reage. Agora, e se você não reagir numa situação importante da sua vida, o que vai acontecer com você? Sabe, é bem aquele exemplo de um cachorro atravessando a rua. O cachorro atravessando a rua de noite e aí você está vindo com um carro, você coloca a luz em cima dele, sem querer, e ele simplesmente trava. Ele não consegue reagir. E aí talvez ele se destrave a tempo de fugir, talvez você desvie ou infelizmente você vai bater nele. Simplesmente porque ele travou. E assim é na vida. Talvez quando tu precise da tua força, tu vai ficar com medo e não vai agir. Quando tem algo quase dando certo, tu vai ficar com medo e não vai agir. Pensa nisso com carinho, pensa nisso com atenção e entenda que a sua vida tem que ser baseada no amor e não no medo, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.